Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 9 de abril do ano 2021. Portanto, ontem, 8 de abril de 2021, o sistema religioso de CNPJ sofreu um julgamento ontem em Brasília, e ali o sistema de CNPJ, o sistema religioso de CNPJ sofreu uma derrota de 9-2 ali no Supremo Tribunal Federal. E eu estou vendo aí muitos irmãos aí preocupados com isso, muitos crentes aí preocupados, Mas antes de falar sobre essa questão, eu quero ler um texto que se encontra em 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, que diz assim: mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então o julgamento, ele começa primeiro pela casa de Deus. Irmãos, da mesma forma que Deus ele usou o ímpio Nabucodonosor para trazer juízo a um povo rebelde, Jeremias havia avisado o povo não deu ouvido a Jeremias, Então Deus, o que Deus faz? Ele usa o ímpio, ele permite o ímpio Nabucodonosor para trazer juízo ao povo de Israel. Eles não sabem da história. Em 586, Jerusalém foi sitiada e o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Então isso aconteceu ontem em Brasília. Deus usou aquele tribunal ímpio para trazer juízo a um sistema que está totalmente afastado de Deus. O que foi julgado ali ontem não foi a igreja. As pessoas não estão sabendo interpretar as escrituras. A igreja somos nós, o corpo de Cristo somos nós. E a Bíblia diz que as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja, ou seja, contra o corpo de Cristo. Sempre eles quiseram destruir a igreja, o Império Romano, na época ali das arenas, das crucificações, mas a igreja sempre sobreviveu. A igreja era perseguida, mas ela não é destruída. O que foi julgado ali foi esse sistema de CNPJ, esse sistema de templo de pedra, aonde esses homens, eles não estão mais pregando o Evangelho. Esses homens já desviaram do Evangelho há muitos anos. Então o Senhor, ele está trazendo esse juízo para que venha despertar o povo sincero. O pastor Gesiel Gomes, ele pregou isso nos Gideões lá de Santa Catarina há muitos anos atrás. Isso é uma profecia do Gesiel Gomes que está cumprindo agora. Profanar os templos estão profanados. Esses ventilhões do templo estão sendo corrigidos com o azarroque, da mesma forma que Jesus corrigiu ali os ventilhões do templo na sua época ali com o azarroque. Deus usou aqueles homens ali em Brasília ontem, Deus usou aquele tribunal ímpio ali. Deus permitiu que aquele tribunal ímpio trouxesse juízo para esses ventilhões do templo que estão fazendo a casa de Deus de comércio. Profanaram a casa de Deus, o templo. Eles profanaram o templo. Então nós que somos, que fazemos parte desse sistema também de denominação, eu quero dizer o seguinte, que a gente não pode generalizar, a gente não pode colocar todo mundo na mesma barca. Existem muitos templos onde se realmente adora e prega o evangelho genuíno. Então a gente não pode generalizar. Então nós também somos prejudicados por isso. Eu também serei prejudicado, porque eu dirijo uma igreja Filadélfia. Mas nem por isso
eu vou ficar triste com isso e vou deixar de servir a Deus. Não, fecharam o CNPJ, tempos de CNPJ, mas a igreja é nós podemos reunir no mato, podemos reunir lá na fazenda, lá no monte, na nossa casa. Então o juízo começa primeiro aonde? Na casa de Deus. Está aqui dizendo, já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Então Deus está permitindo isto. Esta igreja de Laodiceia, ela é uma igreja morta. Ela é uma igreja que, se você quiser arrumar confusão com esses crentes de Laodiceia, você fala da volta de Jesus para eles. Fala do arrebatamento para um crente de Laodiceia para você ver. Você arruma confusão. Eles não querem, eles amam esse mundo. Eles adoram esse mundo. E não adianta fazer manifestação, igual aí estão pedindo para fazer manifestação. Os crentes de Laodiceia agora vão para frente do Supremo Tribunal Federal para fazer manifestação. Vão para frente da Suprema Corte para fazer manifestação. E Laodiceia, precisa acordar, Laodiceia. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Mas eles querem ficar aqui. Eles amam esse mundo. Eles querem ficar aqui. Eles gostam daqui. Então não adianta esse tipo de manifestação. Não adianta, é perda de tempo. O que Laodiceia tem que fazer é se arrepender dos seus pecados. Laodiceia tem que se arrepender da idolatria políticos. Existem crentes, muitos crentes de Laodiceia que adoram políticos. A igreja de Laodiceia, ela está contaminada com a política. Ela está lambuzada com essa política suja e nojenta. A igreja de Laodiceia, ela está contaminada com idolatria, a cantores gospel. A igreja de Laodiceia, ela está profanada com essa teologia da prosperidade, que não tem nada de evangelho. Com essas mentiras dos endiões do tempo. Você tem que vender rosa ungida, vender vassoura ungida, caneta ungida. Então o que foi julgado ontem, meus irmãos, que sofreu uma derrota de 9-2 ontem, não é a igreja. Não é a igreja. Os irmãos precisam de entender isso. A igreja é nós. O que foi julgado ontem foi o sistema CNPJ, aonde vai proibir os templos abrirem. Eu não sei quanto tempo que vai durar isso. Eu particularmente, eu creio que não vai abrir mais. Por quê? Porque nós estamos na iminência do arrebatamento. E no momento que acontece o arrebatamento, o governo do anticristo ele se levanta com um exército global e o cristianismo será totalmente proibido. Crentes serão presos e executados, degolados, conforme está escrito no Apocalipse do 5º selo. Os que perderam o arrebatamento serão degolados pelo anticristo. Então eu particularmente, eu creio que a igreja, os templos de pedras, não vai mais abrir. Eu acredito que não vai mais abrir. A igreja, ela começou aonde? Ela começou nas casas. Você lê ali Filemão, por exemplo, você vai ver que ali na casa da irmã Áfia, ali tinha uma igreja ali. Então eu acredito que a igreja, o corpo de Cristo, nós, o corpo de Cristo, nós vamos terminar dentro das casas, da mesma forma que começamos. Deus, Ele é maravilhoso, Ele está permitindo isso agora para poder arrancar, porque dentro desse sistema de Laodiceia, dentro do sistema de Laodiceia, a gente não pode generalizar, não é todo mundo que é corrupto não. Tem muita gente, tem muitos irmãozinhos humildes que estão ainda dentro desse sistema de Laodiceia, porque não tem conhecimento, porque estão sendo enganados por esses lobos vorazes, porque estão sendo enganados por esses comedores de lã de ovelha. Eles roem até o tutano da ovelha, eles comem até o tutano dos ossos das ovelhas, conforme está escrito em Ezequiel 34. Então tem muito irmão humilde que não tem conhecimento. Então eles estão presos ainda nesse sistema. Agora eles vão começar a buscar. A igreja agora vai começar a buscar a verdadeira igreja. E muitos irmãozinhos que estão dentro de Laodiceia vão sair e vão começar a buscar a verdade. Dave Hickerson, o saudoso Dave Hickerson, ele falou sobre isso também. Isso aí é profecia de Dave Hickerson, que está cumprindo também. Então, meus irmãos, o julgamento ele começa primeiro pela casa de Deus. Isso aí que está acontecendo é um julgamento contra esses cães gulosos da teologia da prosperidade. Esse julgamento está começando por aí. Então
Então eu não me preocupo com isso, eu estou tranquilo, como eu disse os irmãos. Eu tenho uma congregação, mas no momento que não pode abrir mais, tudo bem, não vou chorar por isso, não vou reclamar. Vou reunir aqui na minha casa, dia de ceia, eu chamo os irmãos para cá, a gente ceia, os irmãos que congregam comigo. Vou lá no monte, vou lá dentro do mato, faço a minha oração, busco a Deus. Para mim não tem diferença nenhuma. Agora esses saqueadores de ovelha, esses que são acostumados a roubar, saquear as ovelhas, arrancar o tutano das ovelhas, vão ficar desesperados mesmo. Porque eles dependem disso para sobreviver. Como eu falei no outro vídeo, igreja hoje virou empresa. Igreja virou empresa, pastor virou profissão e empresário. Pastor virou profissão e empresário, e ovelha virou negócio. Se a ovelha é boa de dízimo, ela é bajulada, ela é adorada, ela é até permitida essa ovelha dentro da igreja em pecado por causa do dízimo dessa ovelha que é gordo. Mas se é uma ovelha humilde, uma ovelha pobre, que não tem condições de dar um dízimo, não é nem visitada, não é nem vista na igreja. Então, meus irmãos, o que está acontecendo, tudo é permissão de Deus. Não julgue o tribunal em Brasília, porque votaram 9-2. Foi Deus que permitiu. Deus está no controle de tudo. Se Deus quisesse que o tribunal votasse a favor da igreja, ele teria votado a favor da igreja. Então, Deus usou aquele tribunal lá para corrigir esta igreja de vendilhões do templo. Da mesma forma que Jesus bateu com as arrogues ali na porta do templo de Jerusalém. Ontem os vendilhões do templo apanharam de azarrogue ontem. Nós também apanhamos junto. Por quê? Porque o honesto, ele paga pelo errado também, porque nós estamos no mundo. Agora eu não me preocupo com isso, como eu disse aos irmãos. Estou tranquilo. Não deixo de servir meu Deus, meu Jesus, só porque o tempo vai ser fechado. De forma nenhuma. Então, meus irmãos, vamos ficar firmes, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.